galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Galera, final de semana aí com feriadão, sexta-feira, feriado, segunda-feira, dia dos professores, as pessoas esticando esse feriado de 4 dias, né, para algumas categorias, no caso dos professores. E nesse final de semana temos Brasileirão 2018, 29ª rodada, rodada número 29. Então vamos lá para falar de um jogo dessa rodada número 29. Bom, essa rodada começa com um clássico carioca. Estamos falando do clássico Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. Então vamos lá para o nosso pré-jogo. Dessa vez vamos falar do mandante, vamos falar do Flamengo, galera, vamos falar do Mengão. Bom, Flamengo, jogo no Maracanã, sabadão, 5 horas da tarde. Flamengo já começou a divulgar aí o número de ingressos vendidos, parece que o Flamengo já comprou todos os ingressos que cabia a eles. E o Flamengo vem para esse jogo com outro ânimo, com uma outra perspectiva, ainda tentando se recuperar, pegar a autoestima de tudo que aconteceu da Copa do Mundo para cá. Vem do último jogo de um 3-0 fora de casa em cima do Corinthians, que jogou bem, independente do Corinthians não querer atacar, que é o estilo do Corinthians, não interessa. O Flamengo foi lá, fora de casa, contra o Corinthians, time gigante, e o Flamengo ganhou fora de casa de 3-0. Isso dá uma empolgada. Tivemos aí o Paquetá fazendo 2 gols. O ataque, centroavante ali, jogadores no ataque, a Vitor Ribeiro, Vitinho, Uribe, ainda não fizeram gols. Mas o Flamengo já mostrou uma outra postura. Quer dizer, cara, não vou nem falar, não é postura. Porque o Barbieri era cego. E a diretoria do Flamengo mais cega ainda. Que eu não conseguia enxergar, que o Barbieri não conseguia enxergar o erro dele. Esse que é o grande problema. Eu não estou falando que o Barbieri foi um péssimo treinador, não é isso. Só que o Barbieri chegou a um ponto que ele não conseguia admitir. É igual um monte de torcedor que não aceita críticas ao seu time. Não aceita. Só ele pode fazer crítica. Se uma outra pessoa fizer crítica, o time dele toma uma goleada de 10-0. O time não jogou nada. Alguém vai falar mal, ele não aceita. Isso acontece com um monte de treinador. Aqui no canal mesmo, quando eu faço análise, quase sempre o torcedor do time que perdeu não sabe nada, só tá falando besteira. Mas se o time dele tivesse ganho ou tivesse elogiado, eu sou o melhor do mundo. Então, isso é normal. E o Barbieri era assim. Ele não conseguia enxergar o óbvio. O pior que não era difícil, era o óbvio. O time do Flamengo não sabe fazer contra-ataque. O time do Flamengo não tinha transição da defesa pro ataque. O time do Flamengo quebrava a jogada no meio, travava, esperava o time adversário todo voltar para continuar a tocar a bola. Ou seja, não tinha sequência de jogada. Ele não conseguia enxergar isso. O Dorival, assim que chegou, falou: o problema do Flamengo é a transição. O Flamengo não sabe fazer a transição. O Flamengo não tem transição da defesa para ataque rápido. O Flamengo quebra todas as jogadas. Eu acho que o Dorival já sabia isso antes. Todo mundo enxergava isso, menos ele. E o Dorival teve uma semana para treinar contra o Corinthians. Teve um certo resultado, o tanto que ganhou de 3-0. Ganhou de 3-0. O time se movimentando mais. O Vitinho provavelmente fez a melhor partida dele no Flamengo. E eu falei aqui no canal, torcedor flamenguista, a hora que o Barbieri sair, qualquer treinador que entrar, o Vitinho vai começar a jogar bola. Tava na cara que o Vitinho não gostava do Barbieri, tava na cara.
Era nítido que ele não gostava. Até porque o Barbeiro escalava ele mal. O Vitinho, para jogar, precisa de um certo espaço. Ele consegue driblar em espaço curto, mas ele prefere uma bola longa, ele prefere um certo espaço. Então o Flamengo tem que ter uma saída rápida, porque senão ele vai ficar encaixotado. Era o que o outro treinador fazia. E o Dorival não, está tentando explorar isso. E o Flamengo, depois dessa vitória, vem para esse clássico contra o Fluminense. O Dorival já falou que vai com exatamente o mesmo time que jogou contra o Corinthians. Ou seja, o Diego Alves ainda está fora. Pelo que parece, o Diego também, Diego Ribas, também está se recuperando. Não tem o Rodolfo. Então vai com o mesmo time. Não tem o Trau, que está na seleção. Acho que não tem o Pires da Mota, eu não tenho certeza. Não, acho que o Pires da Mota não foi convocado, não sei. Mas ele vai com o mesmo time. Vai com o mesmo time que ganhou do Corinthians. Vai com César, Pará, Hever, Léo Duarte e Renê. Cuejá, Arão, Paquetá, Vitor Ribeiro, Vitinho e Uribe. Esse é o time. Esse é o time do Flamengo. O time do Flamengo vai jogar contra um Fluminense que o Flamengo já conhece. Já jogou contra esse estilo Fluminense quando era com o Abel, que jogava com 3 zagueiros. O Dorival sabe que para jogar com 3 zagueiros, por que o Fluminense joga com 3 zagueiros? Porque o Fluminense não tem criação no meio. O Fluminense tem velocidade. Tem o Jadson com velocidade de penetração, tem o Everaldo com velocidade. Não tem o Sornosa, que é o único cara de criação ali. Ele já falou que não bota o Daniel, não vai botar o Daniel e também não vai começar com o Calazans, que está voltando agora. Ele vai começar com o Marco Júnior. Então ele vai jogar ali com os 3 zagueiros, os 2 laterais. Ele não tem o lateral, não tem o Léo. O Léo não vai jogar. Vai ter que improvisar alguém ali na lateral, Matheus Alessandro, Dodge. Ele vai ter que improvisar ali. O Julião ali, ele vai improvisar, ou seja, não é um lateral de ofício. Apesar que nesse esquema no Fluminense não é lateral, é ala. Mas ele vai ter que marcar. Por quê? O Flamengo, para jogar contra esse esquema, o Flamengo tem mais posse de bola e melhor toque de bola do que o Fluminense. É nítido, vai ser uma surpresa se o Fluminense propor o jogo. Duvido muito, duvido muito. Porque para propor o jogo não dá para ser só pelas laterais. Para propor o jogo tem que ter viradas no meio de campo. E o Fluminense não tem isso. Não tem. Falta como falta no Vasco, como falta no Botafogo. Não tem. O Flamengo tem. O Flamengo tem jogadores ali. Mesmo sem o Diego, tem o Paquetá que toca bem. Tem o Arão. Tem o Everton Ribeiro. O Cuejá sabe sair jogando. Ou seja, o problema do Flamengo é as laterais. Então o que o Flamengo vai ter que fazer para travar o time do Fluminense? Para travar o time do Fluminense, que o Fluminense coloque esse jogo de 3 zagueiros e 2 alas, por quê? Para os alas criarem, porque os homens de criação são os alas. Os alas são os caras de criação no meio de campo do Fluminense. Então o Flamengo tem que travar. Como é que o Flamengo tem que travar isso? Botar o Vitinho aberto por um lado e o Everton Ribeiro nas costas do outro. Mas aberto. Para quê? Para obrigar os alas do Flamengo a ficar. Porque se os alas do Fluminense saírem, eles batem de frente com o lateral do Flamengo. Vão bater de frente com o lateral do Flamengo. Só que tem ali o Everaldo, tem um atacante que pode cair por ali. Aí vai ficar 2 contra 2. Um volante do Flamengo e um lateral contra o ala e contra o outro meio de campo, que pode ser o Marco Júnior ali. Então o lateral, o Everaldo, o ala e o Everaldo. Ou o ala e o Marco Júnior contra o volante do Flamengo e o lateral do Flamengo. Acontece que, se o Flamengo deixar um jogador nas costas do ala, ele obrigatoriamente ele vai fazer um zagueiro do Fluminense abrir. Ele vai fazer um jogador do Fluminense abrir, ele vai ter que fazer um dos volantes do Fluminense também
abrir, que deve ser o Richard e o Jadson, e o Jadson acaba sendo mais, então vai ter que ser o Richard. Então ele vai acabar prendendo de qualquer maneira. Ou ele vai prender o ala, ou ele vai prender um dos volantes. O Jadson não vai poder subir, ou o ala não vai poder subir. Então ele tem que botar os dois jogadores atrás, porque ele vai fazer a zaga do Fluminense abrir. Não tem jeito. Então essa é a função. E ali no meio de campo, tanto o Cuejá quanto o Arão tem que dar um suporte maior defensivamente. O Cuejá já faz isso, mas principalmente o Arão. Subir menos. Dar um suporte para quê? Para ajudar o lateral na subida do ala com um atacante. Então o Cuejá tem que fazer ali, lateral, Cuejá e mais um zagueiro. Para ter 3 contra 2. Do outro lado a mesma coisa. O Arão, o lateral e um zagueiro. Nesse caso, bola virando de um lado para o outro, o outro cabeça de área vai dar sobra. Então sempre ficando 3 contra 2, 4 contra 3. Para que isso? Para que o Paquetá, o Everton Ribeiro e o Vitinho tenham uma certa liberdade. É lógico que o Vitinho e o Everton Ribeiro tem que voltar também, mas principalmente para deixar o Paquetá e o Uribe livres. Porque os alas subindo vai dar espaço para o contra-ataque do Flamengo. O Flamengo provavelmente vai propor o jogo. Então o Flamengo tem que tomar cuidado com o contra-ataque do Fluminense, que sai muito rápido. E tudo do Fluminense é pelas laterais. Como não vai ter um lateral de ofício, e é o lateral direito, quem cai ali pelo lado esquerdo é o Vitinho. Então o Vitinho vai ter que fazer a mesma coisa no Fluminense que ele fez contra o Corinthians. Contra o Corinthians tinha o Gabriel, que não era lateral, que jogou ali. O Vitinho caiu para dentro, o Gabriel não conseguiu andar. Exatamente a mesma coisa, ele vai ter que cair em cima do lateral. Provavelmente, o Marcelo Oliveira, ele tem opções ali. Se ele botar o Matheus Norton é um jogador que vai mais para frente. Se ele botar o Matheus Norton, na verdade o Matheus Norton marca mais. O Dodge te joga mais como ala. Provavelmente para bater de frente, e por causa de velocidade, ele deve botar o Matheus Norton. Então o Matheus Norton vai acabar não subindo muito e marcando mais para prender o Vitinho. Com isso o time do Fluminense vai ficar torto. Vai ter um ala só que vai subir. Então vai ser um time que provavelmente no contra-ataque vai sair mais pelo lado do Ayrton Lucas do que pelo lado direito. Então o Flamengo só tem que tomar cuidado com esse contra-ataque, tocar a bola mais vertical em direção ao gol e pelas laterais. O jogo do Flamengo é pelas laterais, para prender os laterais, mas não necessariamente o Flamengo tem que entrar pelas laterais. O Flamengo pode só prender os alas e entrar pelo meio. Por quê? Nesses 3 zagueiros, o homem que fica no meio é o Gum, ele é lento. O Richard não é um cara muito bom de marcação, e nem o Jadson. Então por ali com o Paquetá tem que cair ali entre o Gum e o Jadson. E o Uribe também, entre o Gum e o Jadson. Porque ali o Flamengo vai levar vantagem. Então o Flamengo tem que explorar as laterais. Para quê? O time do Fluminense abrir. Para o Uribe e o Paquetá se dar bem nas costas do Richard e em cima do Gum. O jogo é em cima do Richard e do Gum. Vitinho e Everton Ribeiro, função especial de prender os alas, mas o Paquetá e o Uribe ali pelo meio pode ser o cara. E quem sabe de vez em quando chegando o Arão, que dá para o Flamengo pressionar e jogar nessas brechas. Entre o Gum e o Digão, entre o Gum e o Ibanez. É um jogo complicado, jogo chave do Flamengo. O Fluminense vem fazendo boas partidas, vem taticamente jogando bem, então não vai ser fácil, não vai ser um jogo mole. O Flamengo vai encontrar dificuldade, mas o Flamengo tem duas opções. Trava a subida dos alas e joga ali pelo meio, aquela tabela pelo meio, principalmente deixando o Uribe em cima do Gum o tempo inteiro. O Uribe tem que ficar em cima do Gum, ali, ó, travando de um lado para o outro, lado direito, lado esquerdo. Não é para o Gum não sair jogando, é para tentar explorar
essas brechas que dá. E quando o Flamengo não tiver com a bola, recua, dá o campo Fluminense, dá a bola para o zagueiro do Fluminense jogar. Que nenhum dos três tem muita habilidade. O que tem mais habilidade é o Ibañez. Então deixa a zaga do Fluminense jogar. Deixa o Fluminense chegar um pouquinho mais para frente. O Fluminense chegando um pouquinho mais para frente, recuperando essa bola, consegue fazer um contra-ataque. E agora o time do Flamengo está treinando contra-ataque. O time do Flamengo tem jogadas ensaiadas de contra-ataque. Então o Flamengo também pode explorar esse contra-ataque, dando um pouco de campo Fluminense, marcando do meio para trás, deixando a zaga do Fluminense jogar. Que a zaga do Fluminense jogando se enrola sozinho. Então, meus amigos, essa foi a minha análise do time do Flamengo para esse clássico contra o Fluminense. E 3 pontos serão fundamentais do Flamengo. 3 pontos pode fazer o Flamengo terminar a rodada numa posição excelente, porque tem aí clássicos, Inter e São Paulo, tem o Grêmio, que tem clássico também, não é contra o Internacional, mas clássicos brasileiros, ou seja, tem jogos muito difíceis e o Flamengo precisa ganhar, porque se o Flamengo não ganhar, empatar talvez, pode perder a posição, cair de terceiro para quinto colocado, continua na briga, lógico, continua na briga, deixa eu ver aqui, continua na briga ainda, mas se o Flamengo empata, pode perder a posição para o São Paulo, pode perder a posição para o Grêmio e pode terminar a rodada em quinto lugar. E o Palmeiras ganhando, o Palmeiras vai a 59, o Flamengo fica em 53, aí já abre 6 pontos, aí já começa a ficar, porque está diminuindo a rodada, então o Flamengo tem que ganhar, de repente, com resultados aí de Internacional em São Paulo, empatezinho, Grêmio dando uma derrapada, Flamengo consegue terminar essa rodada em segundo lugar. Mas tem que ganhar, mas não vai ser um jogo fácil. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.